Vá de táxi. Corridas a partir de R$ 5,90 com a segurança que você pode confiar. Baixe o aplicativo nas principais plataformas. A ingestão de corpos estranhos na primeira infância é muito frequente, como explica José Nelson Simiquel. A ingestão de corpos estranhos no período da primeira infância são os mais frequentes. A primeira infância é compreendida desde o nascimento até o 6º ano de vida. Desses acidentes ocorrem principalmente 75% deles antes da idade de 5 anos. Na primeira infância também existe a fase oral do desenvolvimento da criança, que é nos primeiros 18 meses. Aquela criança que, num período de vida, que leva as coisas sempre à boca. Então os pais devem estar alertos a deixar próximo das crianças pequenos objetos, às vezes peças de brinquedo e tudo, para evitar que ocorra esse tipo de acidente. De acordo com José Nelson, a primeira coisa que os pais devem fazer em caso de ingestão de corpos estranhos é levar a criança até uma unidade de atendimento para uma avaliação clínica e possivelmente radiológica. Uma vez identificado o tipo de corpo estranho e a sua localização, o tratamento ele pode ser só expectante, com acompanhamento clínico radiológico, e em algumas vezes a necessidade da realização de procedimentos endoscópicos sob anestesia para remoção do corpo estranho. O especialista ressaltou que em caso de ingestão de corpo estranho por criança, como ímãs, baterias e pontiagudos, a intervenção deve ser imediata, mas se os pais ou responsáveis demorarem em levar a criança à unidade clínica, as consequências podem ser piores. Normalmente, dependendo do tipo de corpo estranho, ele vai migrar normalmente pelo trato digestivo. O problema é assim, sinais são dor, engasgo, tosse, falta de ar, cialorreia, que é baba excessiva, dificuldade de engolir, são alguns dos sinais de alerta da possibilidade da criança ter ingerido um corpo estranho. Agora, corpo estranho, tipo bateria, igual eu expliquei, são corpos estranhos que podem ocasionar lesões graves no esôfago em um curto espaço de tempo. Tá certo? Hoje as baterias são compostas por lítio. Então, a bateria de lítio, ela, mesmo descarregada, tem o potencial de causar necrose na mucosa do esôfago, causando perfuração. Isso aí é um caso gravíssimo. A atuação do Corpo de Bombeiros nestes casos é indispensável. A sargento Aline explicou que o corpo estranho pode causar uma obstrução total ou parcial da passagem do ar respirado. Geralmente, para a identificação dessa obstrução, a gente pede para as pessoas fazerem 3 simples perguntas. Então, geralmente, quem está obstruído ou engasgado vai fazer o sinal universal de engasgamento, que é colocar as 2 mãos no pescoço, e a gente pergunta: você consegue falar? Você consegue tossir? Você consegue respirar? Se sim, para qualquer uma das perguntas, trata-se de uma obstrução parcial, ou seja, o ar está passando, mas com algumas dificuldades. Nesse caso, qual que é a conduta? A gente vai acalmar essa vítima, a gente vai estimulá-la para tossir, para que ela consiga expelir esse objeto, monitorar e transportar para recurso hospitalar. Esse transporte geralmente é feito na posição sentada ou na posição de conforto para a pessoa. Se por acaso, quando a gente faz essas 3 perguntas, consegue falar, consegue respirar, consegue tossir, não para uma dessas perguntas, trata-se de uma obstrução total, ou seja, o ar não está passando. Nesse caso, a gente precisa de manobras específicas. A Aline disse que se a pessoa tem noção de como proceder nestes casos, o procedimento pode ser feito. Pode como deve. Geralmente os pais ficam muito desesperados e tem pais que não têm esse conhecimento. Nessa situação, a gente pede que ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Geralmente o bombeiro vai atender essa ligação, vai orientar os pais quanto aos procedimentos adequados e, concomitante a isso,
vai encaminhar uma viatura de resgate para o local para dar um respaldo maior para esses pais. A sargento fez uma demonstração sobre a manobra de desobstrução. Primeiro, a gente vai se posicionar atrás da vítima para que o nosso corpo possa servir de apoio para o corpo da vítima. Em seguida, a gente vai identificar o umbigo, a linha da cicatriz umbilical, 2 dedos acima, a gente vai posicionar a mão em forma de punho fechado contra o abdômen. Em seguida, com a outra mão, a gente segura a mão do punho. Em seguida, faremos movimentos em forma de J. O movimento é feito dessa forma para que esse corpo estranho, que esse objeto, possa ser expelido. A diferença em criança é que a gente vai ajoelhar para que a gente fique na altura da criança. O procedimento é feito da mesma forma, utilizando de força moderada. Nós repetiremos esse movimento em forma de J até que o objeto saia ou até que essa vítima fique inconsciente, e a gente vai realizar outros processos de ressuscitação. Em bebês, como eles não falam, muitas vezes é mais difícil de diagnosticar a obstrução. Uma falta súbita de ar pode iniciar essa emergência, e alguns sinais incluem a falta de choro, a falta de som, uma tosse muito fraquinha. Quando essa obstrução é causada por líquidos, por exemplo, a criança está amamentando, o leite materno e ela asfixiou. Qual que é a orientação para essa mãe? Tanto a mãe quanto o pai, com a própria boca, eles vão sugar a boca e o narizinho da criança, fazendo esse movimento de sucção para desobstruir esse líquido. Porém, quando essa obstrução é causada por sólido, nós vamos avaliar. A criança, ela não está chorando, ela está silenciosa, lábios e peles ficam azulados, roxeados. A gente vai iniciar a seguinte manobra. Eu vou fazer essa manobra em pé, mas geralmente a gente aconselha que os pais façam assentados para eles terem um maior apoio. Como que a gente vai fazer? No antebraço, a gente vai virar a criança de cabeça para baixo, fazendo com que a cabeça fique numa linha abaixo do restante do corpo. A gente vai apoiar de forma firme. Com a nossa mão, com o calcanhar, entre as escápulas, nós efetuaremos 5 tapotagens, 5 tapas. 1, 2, 3, 4, 5. Geralmente, o objeto ele já sai. Considerando que o objeto não saiu com essa manobra, a gente retorna, coloca a mão na cabeça, apoia no antebraço, vira a criança com a cabeça para cima, lembrando que a cabeça fica abaixo do restante do corpo. A gente vai fazer compressões, utilizando os 2 dedos, o dedo indicador e o dedo médio. Na linha do peito, no centro do peito, na linha dos mamilos, nós faremos 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Geralmente o objeto sai. Se o objeto não sair, a gente repete as mesmas manobras até que o objeto saia ou até que a criança fique inconsciente e a gente parta para uma manobra de ressuscitação. Então, fica um alerta para os pais a não deixarem objetos pequenos no alcance de crianças. Tudo isso para evitar este tipo de ocorrência. Pais que têm crianças que estão nessa fase de descoberta sensorial, que levam tudo à boca, não deixar ao alcance dessas crianças objetos pequenos, como moedas, por exemplo, que podem causar essa obstrução de vias aéreas. No último fim de semana, os militares do Corpo de Bombeiros socorreram a criança de 5 anos que engoliu uma moeda de 50 centavos no distrito de Santa Luzia, em Caratinga. A mãe da criança foi orientada por telefone a fazer os primeiros procedimentos até a chegada da equipe. A moeda ficou presa no esôfago da criança
que passou por um procedimento para retirar o objeto. Este é o segundo caso em 30 dias.